Olá, eu sou o Ale Reis e você está no Fala Canal. Hoje estou com meu convidado Isaías Bueno. Fala, Isaías, tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus. E você, como é que você está? Tudo bem? Tô ótimo, melhor agora com a sua participação aqui conosco. Você que está nos vendo agora, ajude o canal, inscreva-se, ative as notificações, clique no joinha e compartilhe. Isaías, para quem me conhece, quem é Isaías Bueno? Isaías Bueno é um aprendiz de bandolim, um aprendiz de choro até hoje. Uma coisa que me toca muito. E, para mim, na minha opinião, a gente nunca chega onde a gente gostaria de chegar. Mas, em todo caso, vamos tentando, né? E, Isaías, foi bom você falar nessa parte de um aprendiz de bandolim até hoje. Quando começou esse aprendizado e com quem? Isso há mais ou menos mais de 60 anos. Eu fui morar... Eu sou nascido no bairro do Itucuruvi, mas eu fui muito menino, muito criança para o Parque Peruche. E nesse Parque Peruche, por incrível que pareça, o choro apareceu antes que o samba. Então, era muito comum ouvir pessoal tocando nas ruas, imagine. Não tinha onde tocar, principalmente choro, né? Então, o pessoal tocava na rua e a gente ouvia. E aproveitando o embalo, que meu pai era músico, não profissional, mas músico amador, era ferroviário, tocava clarinete, oriundo de uma banda de Jaboticabal, essas bandas de... Tem aqueles mais italianos chato para burro, que fazem questão que o pessoal saiba ler música ponto por ponto, fazem questão até de um pontinho numa semicolcheia. E meu pai veio com esse conhecimento todo musical. Muito embora amador, tocava clarinete muito bem, lia muito bem música, por exigência do próprio maestro, que ele foi comandado lá no interior. E gostava de tocar em casa. Ele não era chorão propriamente dito, mas ele tinha os amigos dele lá, um que tocava bandolim, outro tocava violão, aquelas coisinhas todas, né? Não era propriamente uma roda de choro, mas uma reunião informal. E eu ficava apreciando tudo aquilo, já vim com uma musicalidade, graças a Deus, boa, porque da parte do meu pai, que era um músico muito bom, e da parte da minha mãe, da parte da família da minha mãe, imagine, todos eles tinham um bom ouvido musical e tinham muito bom gosto musical, embora não fossem músicos, mas ouviam muito, tinham muito bom ouvido. Então, eu ouvindo aquelas coisas, era muito interessado, e meu pai falou, bom, você quer aprender música? Então, eu comecei já a estudar música, antes de aprender a ler e escrever, imagine, muito criança, muito novinho, antes de entrar no grupo escolar, eu já estava aprendendo leitura musical, sem saber para que servia aquilo, né? Mais tarde que eu vim saber que meu pai dizia, você, estudando a leitura musical, você pode escolher o instrumento que você quiser, que você tem toda a gama de conhecimentos para uma leitura musical, porque todo instrumento vai usar essa leitura musical. Eu nunca me interessei por aquilo, por instrumento nenhum, não tinha ideia do que fazer. Como tinha clarinete e flauta na minha casa, a primeira tentativa foi clarinete. Não me dei bem. Flauta, a mesma coisa, não me dei bem. Eu ficava muito tonto de soprar aquela coisa toda, dava tontura. E, afinal, continuei estudando solfejo musical, teoria, naquele indefectível Bona, onde todo mundo estudou, coisa chata para burro, né? Mas E ouvia música, antigamente era rádio, só não tinha nem televisão nessa época. A gente ouvia muito rádio. E eu já ouvia o Regional de Armandinho Neves na Rádio Record, já ouvia o Regional do Rago na Rádio Tupi. E aquilo me agradava de uma certa forma. E me agradava muito Esmeraldino Salles, de ouvir tocar aquelas coisas, tocava tudo em acordes, aquela coisa, eu achava uma dificuldade tremenda.
Mas eu ouvia só por ouvir, gostava, tinha bom ouvido musical, mas até que meu avô materno me deu um cavaquinho desses de cravelha de pau, da Giannini, muito antigo, um cavaquinho. E eu comecei a dedilhar aquilo, foi o que eu achei mais facilidade, sem saber de afinação, sem saber nada. Eu comecei a dedilhar aquilo numa corda só, procurando tocar as melodias que eu ouvia no rádio. E meu pai falou, poxa, você tem tendência para isso. Você se deu bem com instrumento de corda. Então vamos fazer o seguinte, você gosta disso? Quer seguir carreira? Claro. Então você vai aprender música, você vai aprender a tocar ou um violino, qualquer coisa assim, um instrumento de orquestra, vai se preparar para fazer um concurso em uma orquestra sinfônica para poder ter um futuro. Tudo bem. Não me interessei muito por aquilo, mas... E ele descobriu a afinação do cavaquinho, mas descobriu entre aspas, não foi a afinação do cavaquinho, ele descobriu a afinação do violino. Ele tinha um amigo que tocava violino, inclusive frequentava a minha casa, e afinaram o cavaquinho e o violino, que é a afinação do bandolim. E ali eu comecei as primeiras notas, fazer os dedilhados, aquela coisa. Ele me comprou um método de violino, imagine só, porque é a mesma coisa, o mesmo dedilhado. Me lembro como se fosse um método editado pela Record, chamava Bernardo Ferrara, primeiro volume. Muito bem, então comecei a fazer as escalinhas, vai daqui, o quarto dedo aqui, certinho, tudo mais, e vai. E comecei a fazer, aí comecei a tocar musiquinhas de ouvido. Já ouvia choro nas emissoras de rádio. Como eu disse para você, tinha Esmeraldino, tinha Raco, tinha Armandinho Neves, e então a gente ouvia alguma coisa. Então aquilo me interessou profundamente, comecei a tirar coisa. E fora os músicos que tocavam nas ruas, que aquilo me encantava muito. Tocavam choros na rua, valsas e essa coisa. Tocavam em Feira Livre, até em Feira Livre se tocava. Imagina, eu tinha o quê? 10, 11 anos de idade, eu ouvia essas coisas. E comecei a tocar certas coisinhas de ouvido até, porque não existia partitura musical, bem da verdade. Existia aquelas partituras de piano de Zequinha de Abreu, achava alguma coisa, achava alguma coisinha de Lina Pesce, Ernesto Nazaré, mas muito pouca coisa. E ouvia já garoto tocando bandolim, violão, essa coisa, ouvia Luperce Miranda. Eu via esses músicos, eu achava muito bonito, poxa, que beleza, tá, mas... Até um dia que eu ouvi Jacó, 1947, um disco, meu avô materno se interessava muito, esse que me deu o cavaquinho, ele se interessava muito pelo meu aprendizado. Então me deu uns 78 rotações, Flamengo. O Jacó já tinha gravado antes o Treme Treme, mas eu não conhecia, me deu o Flamengo. Bom, aquilo para mim foi... É esse o instrumento que eu quero. É um bandolim. Meu pai foi muito aborrecido com aquilo. Eu falei, meu filho, você não vai ter futuro. Tocando choro, você vai tocar onde? É melhor você arrumar um emprego. Mas foi a coisa mais sábia que meu pai fez. Porque eu comecei, paralelamente, a estudar aquele cavaquinho, que é afinado em bandolim, já tirando o Flamengo, que o Jacó gravou, já tirei no ouvido. Com auxílio da minha mãe, que tinha um ouvido musical formidável, que dizia, essa nota está errada, repete outra vez o disco e veja onde você errou, que é diferente que ele faz. E aprendi a falar. E aquilo me encantou, Jacó. Então vinha escrito Jacó, solista de bandolim, acompanhado por César, seu regional, seu conjunto, qualquer coisa assim, não me lembro. Muito bem, Jacó, quem é Jacó? Somente me encantou aqui. Começaram a sair discos do Jacó. E minha mãe comprava discos do Jacó para mim ouvir.
E aquilo foi fantástico, é o instrumento que eu quero. E eu ficava treinando no cavaquinho, aquelas coisas, no terraço da minha casa. E ouvi uma vez meu pai comentar com a minha mãe: poxa, coitado desse rapaz, ele não tem futuro. Ele vai ser chorão. Ele não vai ser um músico de verdade, vai ser um chorão. E, afinal de contas, continuei aprendendo solfejo musical, divisão musical. No prazo de algum tempo, no aniversário, ele veio com um embrulho, me deu de presente um bandolim, que eu tenho até hoje, o bandolim que ele me deu. Bandolim já de 60, mais de 60 anos. Aí foi uma beleza. Comecei a tocar, aí já saía nas rodas para tocar, porque passavam grupos tocando assim, em frente de casa. Eu tocava na rua, como eu disse para você, né? Tocava em botequim, tocava em... E uma vez eu saí tocando, o atrevimento meu, na roda, então procurei tocar e tinha um violonista muito bom lá no Parque Peru, chamava-se Cassiano do Amaral. Cassiano do Amaral foi o meu primeiro incentivador. Então, eu já tocava flamenco. Então, eu tocando em frente de casa, um dia parei esse Cassiano. Esse Cassiano do Amaral tinha o apelido de Pombo Correio. Depois, porque ele trabalhava no Correio, né? Ele era carteiro. Cassiano Amaral, então chamava de Correio. Pombo Correio, então simplificando Correio. Pô, Correio toca violão bem, tá? Então eu toquei o Flamengo para ele e começou a me chamar de Jacozinho. Ô, Jacozinho. Essa coisa, então eu comecei tocando dessa forma. E comecei a trabalhar muito cedo. Eu já comecei, sou uma família pobre, a nossa família era muito pobre. Meu pai era ferroviário, minha mãe foi empregada doméstica. E eu comecei a trabalhar muito cedo, já com 12 anos eu parti já para trabalhar. Entrei primeiramente numa marcenaria, e não deu muito certo. Saí, entrei para ser office boy no centro da cidade, saía para entregar cartas. Um belo dia, passo aonde? Na Rua Aurora, número 196, Casa Del Vecchio. Um monte de instrumentos bonitos na vitrine e um som que vinha lá de dentro. Eu entrei. Era uma roda de show. Quase todas as tardes se Um reuniam. encontro de grandes nomes, né, Isaías? Casa Del Vecchio é Ei, famosa em São Paulo. porra, Irmãos Del Vecchio, Oh, Salvador Del Vecchio, que chamavam ele de Turino, o Chico Del Vecchio, que inclusive era campeão de snooker, né? Foi campeão de snooker. E tinha o velho Del Vecchio, que foi o mentor de todo, o velho italiano lá que veio e que montou aquilo. E aquilo na Aurora era uma coisa enorme, era número 196, então hoje abriram aquelas lojas de informática, aquela coisa toda, inclusive era a loja e a fábrica de instrumentos. Bom, eu ouvi o som, entrei. Quem frequentava essa roda? Garoto já estava no Rio nessa época, mas como ele era separado da do Geniro era a esposa dele, era separado, ele foi para o Rio, mas o Geniro ficou com os 2 filhos aqui. Mas o garoto ele não esquecia a família, estava sempre dando apoio à família, vinha sempre para São Paulo. Então, nessas vindas a São Paulo, ele passava na casa de Vecchio. Foi ele que foi praticamente o inventor do violão tenor, não que tivesse sido o inventor, porque já existia nos Estados Unidos, que chamava-se viola americana, ou triolin, qualquer coisa assim. E ele, naturalmente, ele fomentou a ideia de se fazer um instrumento daquele tipo aqui. Então, foi quando eu conheci Garoto, conheci Aimoré, conheci Armandinho Neves, conheci Mário Portela, que foi um grande bandolinista, conheci Amador Pinho, conheci Antônio Dáurea, Jaime Soares, grande Nestor Amaral, grandes músicos, os grandes chorões estavam aqui. Se reuniam nessa loja, nessa casa de Vecchio. E eu tocando lá meus chorinhos, meio atrevido, sabe?
Um dia estavam tocando, eu falei, bom, eu posso tocar um chorinho aí para vocês ouvirem? Então, toquei o Flamengo. Então, como o Jacó era meu ídolo, eu procurava tocar mais ou menos igualzinho o Jacó, aquela coisa toda. Eu sei que o Dáurea falou, menino, você vai bem. Você não quer passar em casa para frequentar minhas rodas, não sei o que lá, pelo menos para conhecer as coisas? Pô, é claro. Me deu o endereço. Endereço, Avenida da Rouge, 944. Ficava pertinho do Rio Tietê, na Marginal Tietê, para baixo da Ponta da Casa Verde. Quer dizer, era um pulo para mim, do Parque Peruche para... Parque Peruche era um subdistrito da Casa Verde. Depois unificou-se tudo, ficou tudo Casa Verde, mas era um subdistrito de Casa Verde, então era fácil para mim. Falei, puxa vida, eu estou pertinho lá, é só atravessar o rio, já estava na casa do Dário. Às sextas-feiras tinha choro. Então, dessa forma que eu fui caminhando, fui aprendendo. Era muito... Ninguém podia ter um gravador, era muito raro. Existiam uns gravadorzinhos pequenos, marca Revere, me lembro como se fosse hoje. E o Dário foi o meu mentor, foi o meu pai musical, digamos assim. Foi o que me incentivou, que me fez a carreira. Ele teve tanta confiança em mim que me emprestou um gravadorzinho com as fitas gravadas e dizia, olha, você vai aprendendo. Se você aprender 2 músicas por semana, são 8 músicas por mês e tantas por ano, você vai montando o seu repertório. Uma beleza. E foi o que eu fiz. Comecei a aprender choro. As partituras não existiam. Existiam 2 álbuns do Pixinguinha, álbum número 1 e 2, editado pela Casa Vitale, e só. A gente não encontrava mais. Então, o conhecimento musical que meu pai me deixou foi muito bom. Porque os músicos que tinham música escrita, que era tudo manuscritos, né? Não existia música impressa, a gente não encontrava música impressa. Manuscritos você não conseguia, os caras não emprestavam, porque era um risco que corria emprestar, o cara não devolvia mais. Então era muito difícil emprestar. Então eu aprendi cedo que... Tá. Isaías, antes Pois da não, você quer falar gente, alguma coisa? antes da gente assim chegar mais nessa parte, eu preciso te perguntar 3 coisas. A primeira é do seu companheiro de toda a vida, basicamente, que é o seu irmão Israel. Quando foi que ele Sim. começou a se interessar por música e lhe acompanhar? Bom, o meu irmão é o seguinte, ele é 6 anos mais novo que eu, muito menino. E nessa de eu pegar o bandolim, o cavaquinho ficou abandonado. Eu só tocava o bandolim e o cavaquinho ficou encostado. E meu irmão foi sempre um cara muito introvertido, ele nunca foi de conversar, até hoje, né? Desde criança, assim, é um espírito interessante. Ele puxou, eu já puxei mais do lado da minha mãe, mais falante, essa coisa toda. Ele era mais fechado. E ele ficava assistindo eu tocar, ficava assistindo as rodas, passava as rodas, ele olhava tudo aquilo, né? Não falava nada. Um dia que nós recebemos um amigo do meu pai que tocava violão, mais o meu amigo, o Correio, o Pombo Correio, que chegou em casa, com mais um amigo. Uma rodinha informal que se fazia no terracinho da minha casa. Começamos a tocar. E meu irmão apareceu com o cavaquinho já tocando, acompanhando. Você veja, sem falar para ninguém. Ele estudou as harmonias, aprendeu, ele tinha um ouvido espetacular. E começou a tocar. E meu pai começou a chorar. Falou, puxa, você nunca falou que você estava aprendendo isso daí? Eu falei, dessa forma. Mas abandonou logo o cavaquinho. Logo veio essa bossa nova. Ele já não quis mais saber de cavaquinho, passou para a bossa nova. E logo, logo adquiriu uma guitarra, começou a tocar guitarra, começou a tocar rock, imagina isso. Até que ele se definiu. Felizmente se definiu para o choro, então ficou no choro. Então passou a me acompanhar, desde muitos anos passou a me acompanhar. E
Fizemos um chorinho, um conjuntinho, assim, de bairro, né? Com amigos de Então, bairro. essa seria E a minha passamos outra pergunta, né? Que foi o grupo Bola Preta, né? Como foi Bola, a... você está por dentro, bola preta. Ah, Não tive tinha. a tarefa antes. E Como foi? montamos um grupo. Agora, você veja bem, Ah, o Bola Preta, esse é um choro do Jacó, o Bola Preta. Nem tinha saído ainda esse choro. O Bola Preta, porque nós tínhamos um amigo, um grande amigo meu, que eu tenho uma saudade imensa, faleceu já há muitos anos, Walter Serra, era pretinho, bem pretinho, e o apelido dele era Negrão, chamava ele de Negrão ou Bola Preta, ou Bola Preta. Então, pô, vamos fazer um conjuntinho. Então, tinha meu amigo Roberto Sasso, violão, tinha o Walter Serra, que é o Bola Preta, que era o Bola Preta, tinha meu irmão no cavaquinho, e o Joãozinho Sexta-feira, que tocava pandeiro. Joãozinho Batista, que chamava de Joãozinho Sexta-feira. Então, mas qual é o nome do conjunto? Põe o nome do Negrão aí, Conjunto Bola Preta. Bom, ficou Conjunto Bola Preta durante algum tempo, né? Essas coisas não duram muito, conjunto de menino, criançada, molecada, cada um parte com uma coisa depois. Mas, em todo caso, a gente tocava com esse nome, Conjunto Bola Preta. E tocamos algum tempo. e, Você tem ô, mais alguma Isaías, pergunta para fazer? uma outra curiosidade que eu tenho, é como foi conhecer o Garoto? Sabemos que o Garoto teve uma carreira fantástica, tudo que tinha cordas ele tocava e infelizmente faleceu cedo. Então, como foi conhecer o Garoto? Como foi conviver com o Garoto? Garoto foi uma coisa fantástica. Era um sujeito humilde, uma criatura humilde. Ele frequentava a casa do Daura. Frequentava, não. Quando vinha para São Paulo, ficava aqui uma temporadazinha, ia na casa do Dáurea. Imagine vendo aquela coisa toda. O garoto, ele foi de uma grande valia, porque eu pedia orientações sobre palheta. Eu tinha muita dificuldade com a mão direita, com a minha mão direita. Quer dizer, eu sou autodidata, eu não tive mestre, não tive professor. O professor Amador Pinho, que tocava muito bem bandolim, uma técnica fabulosa, fantástica, muito admirado, muito respeitado até pelo Jacó. Dizia, olha, menino, você tem um defeito muito grave na mão direita, é isso, aquilo, tá, tá, tá. Conhecia Atílio Bernardini, até que foi professor do Garoto, e numa das rodas de choro que teve na casa do Atílio Bernardini, nós estivemos lá e toquei alguma coisinha lá para resolver. E o Amador Pinho falou, pô, jamais você vai ser bandolinista com essa mão, né? Aí o Atílio Bernardini falou, não, vai ser sim. Continua da forma que você está indo, que você tem muito bom gosto para tocar, isso que é importante. Quer dizer, eu tive muito incentivo também, né? Por isso que eu digo que, de início, eu falei aprendiz de bandolim, porque a gente nunca aprende, a gente nunca chega àquilo que a gente gostaria de ser. E eu sou um desses que nunca cheguei àquilo que eu gostaria de ser. Em todo caso, eu vou tocando, né? Vou procurando enganar um pouquinho. Perfeito. Bom, aí nós, antes, inclusive, de eu lhe interromper com essas três perguntas, né, você Não, fica à está... vontade, faz que Opa! Você estava falando lá da lendária roda de choro do Antônio Dáurea, né? Você já estava mais entrando já nesse ponto, né? Ali na Avenida Rude Ramos, Rude, alguma coisa assim, não me recordo. Nos anos 50, mais ou Mário menos. Ramos. Ali eu sei que nessa Isso. roda era frequentado por pessoas como Altamiro Carrijo, Jacó do Bandolim, Pixinguinha. E você chegou a ter contato com essas pessoas nessa roda também? Conta um pouquinho como é que Sempre, era, como é que foi isso? graças a Deus, tive contato com todo esse pessoal aí. Garoto, Orondino Silva, Canhoto, Altamiro Carreiro, Carlos Poiares, Orlando Silveira. Orlando Silveira eu já conhecia de São Paulo. Pixinguinha.
olha, praticamente Abel Ferreira, o Índio do Cavaquinho, conheci todos os chorões, Valdir Azevedo com o Jorge Santos, com todo o conjunto dele, né? O Jorge Santos, Chico Sá e o Rezadinho do Pandeiro. Conheci Radamés Nhátali, conheci todo esse pessoal, graças a Deus. Cheguei não a tocar com eles, mas cheguei a conhecer, pelo menos de perto, conversar com eles. E na sequência veio o Conjunto Atlântico, correto? O Conjunto Atlântico. O Conjunto Atlântico de início não era um conjunto, era uma reunião de amigos que se fazia na casa do Antônio Daura e às vezes na casa do Juraci Vei, o Barão. Não esse Barão nosso que nós conhecemos, o Barão Vei já falecido, onde frequentava também João Dias Carrasqueira. E não era o Conjunto Atlântico, era um grupo de amigos. 2, 3 bandolinistas, 2, 3 cavaquinhos, 5, 6 violões, 2 pandeiros, 3. Numa dessas vezes, numa dessas reuniões, o Daura, como era um entusiasta muito grande, era um sujeito de boas posses, porque era industrial, foi o que fez o primeiro projetor nacional, ele trabalhava com coisa de cinema, o primeiro projetor nacional foi ele que fez, o resto eram importados, e ele foi o primeiro a fazer. Bom, é um sujeito muito bem de vida, fez lá um cômodozinho lá no quintal dele, onde se reunia. E nessa frequência apareceu lá José Ramos Senhorão. E ficou encantado com tudo aquilo, né? Porque a gente fazia música brasileira de verdade, era choro de verdade. Não é uma coisa como se faz hoje, você me desculpe até falar, né? Está cheio de jovens aí, muito bons, que tocam, tem uma execução fabulosa, tocam até melhor, tem uma técnica até melhor que os chorões antigos. Mas falta alguma coisa, falta poesia, falta bom gosto, falta choro. Porque choro é uma coisa gozada. Se você der uma partitura de choro para qualquer músico de sinfônica, ele vai tocar. Se você der uma partitura de choro para qualquer músico estrangeiro que saiba ler música, ele vai tocar. Qualquer um pode tocar choro. Mas agora, chorar, fazer a música, fazer choro, como o Pixinguinha dizia, o choro nunca é como está escrito. A divisão é da gente, é da alma da gente, a gente que faz. E o chorão tem muito isso, né? Não é uma coisa quadrada que vai fazer aqui. Então, choro é uma coisa muito interessante, é uma linguagem, né? É como o tango que fazem lá na Argentina, é como o jazz que fazem. É uma música nativa, só ele sabe fazer daquela forma. Assim como só o brasileiro chorão sabe fazer choro. Mas então nós estávamos aonde? Falando do Conjunto Atlântico? Isso, Conjunto Atlântico. José Ramos Senhorão apareceu. E antes a gente já tinha feito algumas gravações para Chanticleer, mas como acompanhadores, né? E gravamos até 78 rotações. Eu gravei de um lado o Choro do Zequinha de Abreu e o falecido Agostinho Garcia, que era outro bandolinista frequentador da roda, fez o outro lado. Mas uma coisa sem muita repercussão. E José Ramos, bom, essa fase da Chanticleer, a gente nem se considerava profissionais, aquilo, aliás, nunca fomos profissionais. A profissionalização veio depois, justamente de José Ramos Senhorão, que eu vou passar a explicar. Ele gostou muito daquilo e falou, eu vou trazer aqui um recém-contratado da TV Cultura, que chama-se Júlio Lerner. E ele gosta muito de música brasileira. Eu quero que ele ouça vocês. Muito bem. Lá veio o Júlio Lerner. Júlio Lerner ficou encantado com aquilo tudo. Segunda-feira nós vamos gravar um piloto na TV Cultura. Tá marcado. Assim, cara. Se der certo, nós vamos fazer uma série longa de... Vamos fazer lá, sabe? E fomos e fizemos esse piloto. E não é que deu certo o negócio, rapaz. Então ficou o choro das sextas-feiras, a alegria do choro, os sons que vêm da rua, e uma infinidade de...
8 anos de TV Cultura. Foi uma satisfação muito grande. Ô, Isaías, só que Eu antes... sinto muito até dizer... pode falar. É, Não, pode falar, pode continuar. eu sinto... Bom, depois eu volto nesse assunto. E o conjunto... Não, é porque eu queria... Ficou um porque eu sei negócio que assim... antes... não, porque o que eu sei, antes da TV Cultura, vocês participaram de uma noite dos choristas na TV Cor. Ah, bom, Isso. isso foi antes. Tem tanta história para contar. Isso, foi antes, exato. Isso já foi o tempo do Bola Preta, bem antes. 1960. Bom, 1957, 58, se não me engano. E até eu demorei de O falar, Jacó... porque na minha cronologia tá errada, né? Por isso que eu demorei em falar, né? Mas conta um pouquinho, porque eu estou porque atravessando... era com o Jacó do Bandolim, né? Essa noite dos choristas. Gozado que eu já tinha conhecido o Jacó antes, né? Aham. Como eu conheci Antônio Daura na casa de Elvecchio, eu tinha 16 anos de idade, 15 anos de idade, e já tocava alguma coisinha, fiquei amigo do Daura, que eu disse para você que ele me ajudou muito, e fomos para... Ele era amigo do Jacó, já conhecia o Jacó, foi até falar com meu pai, deixa o menino viajar com a gente, nós vamos na casa do Jacó. Tinha conhecido o Jacó antes. E nós fomos para lá, fomos um velho Chevrolet do Dáurea, Estrada Velha do Rio, 10 horas de viagem. E chegamos e eu conheci o Jacó. O gozado é que, voltando um pouco para trás, existia um outro Jacó em São Paulo, Jacó Tomás, que era um judeu que tocava bandolim, tocava na Rádio Gazeta, tocava música clássica e tocava alguma coisa popular com orquestra, essa coisa toda. Bom, e eu, nessa procura, quando eu fiquei encantado em ouvir o Flamengo do Jacó, falei, quem é o Jacó? Meu pai falou, pô, tem o Jacó Tomás na Rádio Gazeta. Eu fui procurar o Jacó Tomás. Falei, fui lá na Rua Casper Líbero, o senhor era menino. Fui lá procurar o Jacó Tomás. O primeiro dia não estava, foi o segundo não estava, o terceiro dia consegui encontrar. Oi, senhor. Por favor, o senhor que é o Jacó, o senhor que gravou o Flamengo? Não, eu não. Não sou. Não conhece. Ele era judeu. O senhor não é o Jacó do bandolim? Não. Mas meu nome é Jacob Thomas. É o Jacó Tomás. Pô, eu saí de lá meio desencantado. Até que o Daura me falou, não tem nada a ver, Jacó, outra coisa, você vai conhecer o Jacó. E um dia aconteceu isso, ele me levou de carro para lá, foi conhecer o Jacó. E conheci o Jacó, uma figura, um homem de 2 metros de altura, falando grosso para burro, brabo toda a vida, uma coisa. Tudo bem, conheci, não toquei, mas conheci, vi uma roda de choro da casa dele e tudo mais. Veio a noite dos choristas. A minha mãe falou, olha, tem uma noite dos choristas que estão falando para todos os choristas se apresentarem lá para fazer inscrição. Falei, eu não vou. Eu conheci o Jacó lá no Rio de Janeiro, achei uma figura assim, meio chata para burro. É brabo para burro, homem, eu não quero saber de graça. E não quis saber. Um dia minha mãe foi para o centro da cidade, foi lá na rua Quintino Bocaiúva, então veio com inscrição já pronta para mim e para o meu conjunto. A inscrição está aqui, agora vocês têm que ir. Então não foi quando nós fomos, né? Tocamos lá o Choro do Otávio Dias Moreno, Saudações, que foi muito bem recebido, tudo mais. E dessa forma começou-se mais ou menos uma carreira mais ou menos profissional para mim, né? Que eu trabalhava, meu pai falava, você nunca abandone emprego para viver de música. Foi o mais sábio conselho que eu já tive, viu? Porque senão, nessa época, agora dessa quarentena, eu estaria ferrado. Ia trabalhar como, né? Então, começou mais ou menos a minha vida mais ou menos profissional, semi-profissional. Trabalhando durante o dia, estudando à noite. Veja só, uma vida tripla. Trabalhar durante o dia, estudar à noite e tocar. Agora, se adiantando mais para
TV Cultura, como nós estamos conversando, acabamos Depois desse ficando lapso lá. temporal. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes da gente chegar na TV Cultura. Quando vocês tocaram com o regional do Mário Silva, foi nesse meio Mauro tempo? Silva. Isso, porque daí eu sei que nessa roda tinha umas participações ali também, que também eu acho que é antes da TV Cultura, porque tem a ver com a TV Record. Que participaram Elisete Cardoso, Elis Regina. Você chegou a ter contato com essas pessoas também, ô Isaías? Tive, porque o meu irmão, nessa época, já foi convidado para tocar com o Regional do Caçulinha, lá na Record. E meu irmão foi tocar com o Caçulinha. E o Caçulinha, através do meu irmão, pediu para mim que me apresentasse lá para poder ajudar ele no regional, fazer introduções, etc. Tal. Foi quando surgiu aquele programa A Noite dos Bandolins, que foi Jacó, Lupercio Miranda, Isaías e Amador Pinho. Foi que nós fizemos isso. Foi. E tocava no Regional do Caçulinha, conheci todo aquele pessoal lá. Mas foi uma vida semi-profissional. Como eu disse para você, eu tinha uma vida tripla. Depois eu deixei os estudos, trabalhava e tocava somente. Só uma pergunta antes de você continuar a história da TV Cultura. Quando foi criado, quando aconteceu o conjunto Isaías e seus Chorões? Já foi nessa época da TV Cultura? Conjunto. Aí eu tenho que falar do Conjunto Atlântico mesmo, voltar ao Conjunto Atlântico. Como eu dizia para você, antes eu quero contar só uma coisa que eu devo muito ao meu pai. Foi na época da dificuldade que eu falei para você de se conseguir partituras musicais, que ninguém emprestava. Então, quando o Dário me emprestava aquelas coisas, meu pai falava: você faz o seguinte, vai escrevendo, porque não existe isso daí, você não vai encontrar lugar nenhum. Então, foi onde eu formei cadernos, mais cadernos, graças ao meu pai, ao aprendizado do meu pai, que eu aprendi a ouvir e a escrever as partituras, que eu fiz os cadernos. Tudo bem, fiz uns 3, 4 cadernos para guardar. Foi onde eu aprendi a escrever música, ouvir e escrever. Muito bem, mas Conjunto Isaías e seus Chorões, aconteceu o seguinte. Antes, quando era um grupo, o Dáurea era um grupo, como eu disse para você, que tocávamos todos juntos. Quando o Tinhorão apareceu, quando o Júlio Lerner veio, felizmente, ele gostou do meu jeito. Ele falou: olha, eu posso levar vocês para a televisão, não posso levar todo esse pessoal. Foi um negócio meio duro para o Dáurea, porque os que compreenderam saíram, tudo bem, outros não entenderam, bandolinistas, principalmente. Agostinho Garcia, Walter Veloso. O Amador Pinho não, porque já tinha deixado de tocar, já tinha mudado para Extrema, uma cidadezinha de Minas. Mas os outros bandolinistas ficaram meio ressentidos, porque eu fui escolhido para tocar, para fazer a participação no programa do Mulher. Aí veio a profissionalização propriamente dita. Você veja, eu trabalhava, como eu disse para você, e nessa época surgiu, pela Secretaria de Cultura, uma série de programas para o Conjunto Atlântico viajar. Aí foi um Deus nos acuda, era viajar que não parava mais. Eu pedi a licença do emprego para sair para viajar, eu não podia continuar. Aí meu chefe falou: olha, você escolha, ou você continua no emprego, ou você vai levar a sua vida artística. Então eu preferi deixar o Conjunto Atlântico para formar um conjunto amador novamente, que foi Isaías e seus Chorões. Quer dizer, amador entre aspas, porque logo a gente já começou a se tocar profissionalmente, mas não com tanta intensidade como era aquela coisa de viajar e não parar. Então foi onde eu deixei o Atlântico. Mas continuei, graças a Deus, com amizade com todo o pessoal do grupo. Eles formaram outro grupo Atlântico e continuaram a fazer as viagens. Hoje eu sou muito amigo do neto do Antônio Dáurea, o Altair Dáurea,
que é um sujeito muito bacana, que continua meu amigo até hoje. Bom, na TV Cultura, aí você foi ser parceiro do Júlio Lerner, né? Que eu acho que é onde você iria entrar quando eu lhe interrompi, não foi? Foi. É, o Júlio depois deixou a televisão. Teve uma encrenca lá na TV Cultura e acabou saindo. Depois nós voltamos ao baile outra vez. Eu encontrei com o Júlio. Júlio, vamos fazer novamente o programa. E era para ser feito novamente o programa. Não sei por que cargas d'água o negócio não deu certo, mas era para voltar o programa assim. Eu não sei exatamente o que houve. O Júlio logo ficou doente também. Foi uma pena. Logo, logo ele ficou doente e veio a falecer. Então acabou tudo aí. Mas eu sonhava, antes eu passei a minha vida inteira, porque o único canal que pode fazer um programa desse gênero é a TV Cultura. Eu fiz o último agora, não foi o produtor, eu não fui o produtor, foi o idealizador de um novo programa de choro. Pena que os produtores começaram a carregar músicos de jazz para tocar choro. Foram 13 programas gravados para a TV Cultura, poderia ter continuidade. Eles tiveram boas intenções, por que dizer que não? Tiveram ótimas intenções. Mas não é aquilo que tinha no meu íntimo e no íntimo de muitos chorões. Muitos chorões, chorões natos, ficaram aborrecidos com isso. Puxa, por que eu não fui convidado? Por que convidaram lá um fulano que toca lá um piano, que toca jazz, mas só toca choro? Outro que toca um contrabaixo, que não tem nada a ver com choro. Então, o programa duro, foram 13 programas e mais um. Eu recebi muita crítica porque aparecia na chamada agradecimentos a Isaías Bueno de Almeida. Mas agradecimentos somente, porque eu não era produtor. E ligavam para minha casa. Ô, Isaías, você não me convidou, Isaías? Puxa vida, foi lá um cara lá que não é de choro tocar, né? E o negócio não foi para frente, infelizmente. Mas o meu sonho ainda, apesar da minha idade, ainda seria fazer um programa com chorões de verdade, fazendo. A exemplo do que fez o Júlio Lerner, que ficou 8 anos no ar. Entre descansos e outra coisa, 8 anos. Bom, nesse meio tempo, entre várias apresentações e vários trabalhos, veio a comemoração dos 30 anos de carreira do Valdir de Azevedo, que você participou. Como foi participar Sim. desse grande evento junto com o Valdir de Azevedo, Isaías? Gozado. O Valdir tinha um empresário, que era o Luiz Paulo, falecido Luiz Paulo, que já conhecia a gente. Falou, vocês vão fazer a apresentação com o Valdir Azevedo no Teatro Municipal dos 30 anos. Olha que beleza. E marcamos o dia do ensaio. Estávamos na casa do Clodoaldo do Pandeiro, meu amigo Clodoaldo, meu contemporâneo, esperando o Valdir Azevedo. O Valdir vem aí. Daqui a pouco chega o Luiz Paulo com o Valdir Azevedo. Eu já tinha conhecido o Valdir Azevedo na casa do Dauri e na Rádio Record. Claro que ele não se lembrava de mim, faz muitos anos atrás, logo no início da carreira do Valdir Azevedo, praticamente. Eu estava lá com o regional formado, falei, olha, eu vou tocar alguma coisa aí que eu vou apresentar lá. Vocês conhecem meu repertório? Sim, alguma coisa, conhecemos. Ele começou a tocar e o pessoal saiu acompanhando. Ele falou, Luiz Paulo, o que eu vim fazer aqui? Ensaiar? Ensaiar para quê? As pessoas já estão ensaiadas, sabe tudo. Foi uma alegria, foi uma festa. Ele não quis mais ensaiar. Aí passamos a tomar uísque e bater papo. E até logo, jogou um beijinho para lá. Até amanhã no teatro. Nos encontramos no teatro depois. Mas foi muito bom, foi legal. Até Foi bem inclusive emotivo aqui. teve participação de Carpoiares, se eu não estou enganado. Foi. Se não me engano, foi a
Pode falar. Rafael Rabelo. Rafael Rabelo. Rafael Rabelo foi também. E Paulinho foi, da Viola. e foi no Teatro Municipal daqui de São Paulo? Teatro Municipal. Olha só. Teatro Municipal foi feito um LP ao vivo. De Isaías e seus Chorões, temos já quantos anos já de Isaías e seus Chorões? Nossa Senhora, desde 78, viu? Desde 78 começamos Isaías e seus Chorões. E foi até meu amigo falecido Eládio que deu esse nome. O Eládio foi um pandeirista antigo, depois deixou de tocar, mas era fanático por música brasileira, tinha uma discoteca muito grande, muito caprichoso. Aí foi quando eu não pude mais aguentar as viagens, né? Como eu expliquei já, do Conjunto Atlântico, montei meu próprio conjunto com meu irmão, que também trabalhava, meu irmão era bancário nessa época, não podia estar deixando. Então, montamos Isaías e seus Chorões. Isaías bandolim, Israel violão de 7 cordas, Valdomiro Marsola violão de 6, Dorival Malavase cavaquinho, Clodoaldo pandeiro e Valdir Guide que tocava surdo. Isso é um grupo de amigos. Desse grupo só sobraram Isaías, Israel e Clodoaldo. O resto faleceram todos, infelizmente faleceram. Deixaram muitas saudades. Mas Isaías foi o nome dado porque eu queria um nome para o conjunto, fazer tal nome, inventar um nome, sei lá eu. O Eládio falou, não vai fazer isso, não. Você tem que aparecer, seu nome tem que aparecer. Isaías e seus Chorões, não sei o que lá, e ficou. Eu não fui muito de acordo com isso, né? Porque, a bem da verdade, eu vou ser sincero para você, eu sempre gostei do meu cantinho sem aparecer muito, sabe? Me sinto meio envergonhado com essa coisa. Então, no caso, ficou Isaías e seus Chorões até hoje. E dura até hoje, afinal, apesar da pandemia toda que tem, mas Isaías está aí, o conjunto está aí, os elementos estão aí. Teve troca de diversos instrumentistas, mas Isaías e conjunto continua, e Chorões continuam aí. Qual é a formação atual do Isaías e seus Chorões? Nós estamos, uma mistura, uma velharada junto com a juventude. Isaías, Israel no violão de 7 cordas, porque eu não deixo meu irmão, porque ele toca muito bem. É um sujeito que estudou, pelo menos, se formou em música, é um grande arranjador. Então ficou Isaías, Israel no violão, Marcos Bailão, violão de 6 cordas, o outro mais jovem, que é o Getúlio, que é um grande cavaquinista, é um muito bom cavaquinho. E tem um menino bem jovenzinho, que é o Alain do pandeiro, que é o caçulinha do pandeiro. Então, é por isso que eu falei, é um bando de gente jovem com um bando de... De todos esses anos do conjunto Isaías e seus Chorões, surgiram trabalhos gravados, né? Vários CDs. Quais desses CDs você quer falar um pouco? Qual foi o que você mais gostou? Quais desses trabalhos lhe deram talvez mais satisfação? Olha, rapaz, vou ser sincero para você, viu? Depois que eu gravo, eu acho defeito num monte de coisa, então não tenho preferência. Mas gravamos. Eu não gosto nem de me ouvir, às vezes. Viu? Às vezes tem uma coisinha ou outra. Eu fico louco da vida. Devia ter feito diferente, aí assim passa. Mas, olha, tivemos diversos trabalhos. O primeiro, que foi um que me agradou muito, me agradou até de certa forma, não muito, até de certa forma, foi o que foi gravado pela Quarup. Foi um primeiro LP, depois passado para CD, que foi o Pé na Cadeira. Pé na Cadeira foi um nome dado pelo produtor. Pé na Cadeira porque os músicos de regional de antigamente, no tempo que não tinha nem televisão, os violonistas, para não ficar segurando o violão, tem uma cadeira, eles apoiavam o pé na cadeira, no microfone para tocar. Pé na cadeira, imagina. Bom, foi um que me agradou um pouco. Depois começamos a gravar na CPC Unis, que gravamos A História do Choro, em 3 volumes, 3 CDs.
Poxa vida, tem tanta coisa que gravamos, eu não me lembro agora de momento, mas tem muita coisa. Gravamos uns 6 ou 7 CDs, entre acompanhamentos de outros, né? Tocamos, gravamos com o Toninho Carrasqueira, gravamos com um conjunto feito pelo Benjamin Taub, que foi o Moderna Tradição, que, que viajamos, inclusive, para a Europa com por esse CD. Nós gravamos, inclusive, viajamos à Europa, fomos para a França, para a Alemanha, para a Áustria, viajamos bastante, inclusive. Mas eu tenho 5 ou 6, não me lembro exatamente os nomes agora. O Choro e Sua História, que são 3 volumes, isso que eu falei. Pé na Cadeira, tenho... Aí eu vou montar uma relação para passar para você depois, porque eu não me lembro exatamente agora, de momento. Não, tudo bem. Mas tem um CD que eu gosto muito de ouvi-lo, que é o Chorando na Garoa, que foi inclusive uma homenagem, Ah, sim, né? esse foi outro. Sim, Esse exato. foi, esse foi, esse foi um CD amador. É bem amador mesmo, inclusive isso. Isso foi gravado na casa do meu irmão. Isso graças ao professor José Amaral, que escreveu um livro, Chorando na Garoa, e incentivou a gente a fazer um CD. Então, com o apoio do meu amigo bandolinista, o baiano Ailton, ele conhece bem técnica de gravador, essa coisa, ele tem um gravador, sei lá, semi-profissional, não sei. Falou, vamos fazer a gravação. Então, inclusive, ele participa também. Um grande bandolinista. E foi em casa, gravamos em casa isso. Gravamos uma tranquilidade tremenda. Deu um certo trabalho, porque tinha uns cachorros no vizinho que latia para burro, então era obrigado a parar a gravação. E no fim fizemos só de músicas autorais, né? Só de músicas de minha autoria. Coisa que eu nunca me atrevi a fazer, porque eu sempre tive muito medo de plágio. Desde uma vez que eu estava tocando um choro de minha autoria para o Dáurea. E o Dáurea falou, peraí, esse choro aqui não, tem um pedaço aí que não é, isso aí não é seu, não. Mas era meu, mas... E não era. Eu gosto da gozada. Pois me explicaram, uma música, quando a gente gosta muito, fica no subconsciente. Passa-se 10, 20 anos, aí você vai se propor a fazer uma composição, aquele está gravado. Então você põe, sem intenção nenhuma de fazer plágio, mas o plágio está aí, o plágio saiu. Então eu sempre tive muito medo desse negócio de plágio, então nunca gostei muito de apresentar minhas composições, embora tenha quase 100 composições aí. Mas então fizemos isso. Fizemos, inclusive, um choro, tem aí no Chorando na Garoa, tem aí um choro chamado Adeus Ilusões. Adeus Ilusões é um choro que eu fiz na época do Festival da Bandeirantes. Mandei 3 choros para lá e nenhum foi aprovado. E, pô, me desculpe a falta de modéstia, mas tinha choros inferiores ao meu que foram aprovados. Mas depois eu fiquei contente, porque parece que até chorões da pesada mandaram choros para lá e não foram aprovados. Então eu fiz esse choro aí, chamado Adeus Ilusões, alusivo justamente a essa coisa toda. Esse CD, o Chorando na Garoa, ele teve várias apresentações. Uma delas eu tive a oportunidade até de participar no camarim com vocês, que o Yamandu foi um convidado especial dessa apresentação. Como foi trabalhar com o Yamandu nessa apresentação do Sesc, Isaías? A Yamandu é muito bacana, um cara muito bacana. Eu já conheci o Yamandu quando ele veio do Sul para cá, veio para São Paulo, ele veio morar em São Paulo. A gente já tocava um pouco por aí nas rodas, por aí. É muito engraçado o Yamandu, muito bacana. Foi muito bom. Foi uma boa ideia tê-lo convidado. Perfeito. E, Isaías, agora, nesse momento que nós estamos vendo, tudo está parado, né? Inclusive a roda de choro que você preside lá no Silvinho.
E como foi? Oh, meu Deus, que Quantos saudade. anos, quantos anos durou essa roda de choro e vai voltar depois da pandemia? Ah, já estou tratando desde já com o Silvinho. Após a vacina aí, já vamos começar novamente aí. E quantos Tomara anos? que seja logo, né? E quantos anos Ah, nós tem mais de 10 anos, tem mais de 10 anos ali. nessa? Né? Pode Nós falar. começamos isso porque não tinha lugar para tocar e o Silvinho me propôs, né? Você não quer fazer lá no meu estúdio, lá fazer um show lá de sexta-feira? Pô, tranquilamente, é o que nós estamos precisando. Então, aquilo seguiu até um exemplo, mais ou menos, que era feito na casa do Dáurea. Só que não com tanta frequência de chorões como era antigamente. Mas tem vindo grandes chorões aí na nossa roda. Aí. O pessoal, quando vem do Rio aí, que é o Del Rian já esteve aqui, o Antônio Rocha, o flautista do Época de Ouro, esteve lá conosco, e outros chorões estiveram lá. O Armandinho Macedo esteve lá, quem mais? Puxa vida, muita gente teve, já passou lá pela nossa roda. Sim, chorões nacionais e internacionais, porque de várias vezes que eu Internacionais fui, também. a gente estava encontrando com pessoas que vinham de fora. Eu lembro que eu cruzei muito com o pessoal do Japão, da Espanha, da Itália, Do Japão, perfeitamente. inclusive quando foi Japão, de Israel. de Israel, exato. Inclusive quando foi feito a produção do Silvério Pontes aqui no Sesc, que a Crisos produziu, que eu tive a oportunidade de ser coprodutor, nós levamos o Silvério e o Zé da Velha lá para a roda de choro também, depois do O show. dia que eu não fui, o dia que eu Exato. não fui, eu tive um show para fazer, não fui, rapaz. O Zé da Velha me ligou no dia seguinte, estivemos lá, a gente contava com você. Puta, que pena, esse eu não fui, tá? Eu tive um show esse dia, não podia. Ah, que pena. Mas foi excelente a participação de todo mundo. Você não estava, mas os outros estavam também. E Isaías, deixa eu te perguntar uma coisa, porque a gente já está caminhando já para o encerramento já da nossa conversa. Fica à vontade. Tem alguma coisa que eu esqueci assim de importante? Você quer contar alguma coisa? Fica à vontade agora. Você lembra de alguma coisa que você quer pontuar? Alguma pessoa, alguma história que você queira contar? Não, a história que eu gostaria de contar é um personagem que tocou, nós tocamos durante pouco tempo, mas tocamos. Personagem chamado Antônio Edgar Gianulo, que hoje ele tem uma produtora. Foi o primeiro sujeito que eu ouvi tocar um violão moderno. Tocou as músicas do garoto. Ele é meu contemporâneo, deve ter a minha idade, seus 80 e poucos anos. Está vivo, graças a Deus. Perdemos completamente o contato, mas eu preciso falar desse personagem. Foi um cara que eu aprendi muito com ele, aprendemos muito com ele. E é isso que eu queria falar, que ele se apresentou comigo na primeira noite do Chouriço, ele se apresentou me acompanhando ao violão. E admirável, esse rapaz. Afinal, parou de tocar, nunca mais se ouviu falar, ele se dedicou a essa produtora, mas eu deixo aqui minhas homenagens para Antônio Edgar, se ele estiver ouvindo, se ele chegar a ver, deixar meu grande abraço para ele. Muito obrigado pela sua participação no canal. Veio para engrandecer a história do choro, para engrandecer os outros participantes que aqui também estiveram falando sobre o choro. E eu gostaria muito de repetir essa conversa um pouco mais para frente com seus novos projetos, com as suas novas idealizações, como pensar um pouco mais nessa questão de fazer um programa novo de choro. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu é que fico agradecido, fico muito feliz com o convite, viu? Qualquer coisa, estamos aqui sempre às ordens para poder atendê-lo, viu? Muito obrigado, eu que agradeço.
Eu que agradeço mais uma vez. E agradeço você também que ficou até agora nos assistindo. Quer ajudar o canal? Inscreva-se, ative as notificações, clique no joinha e compartilhe. E até a próxima! Excede. É uma super vitrine para cineastas e artistas de vários segmentos, personalidades da nossa sociedade. Excede. Entretenimento e serviço social. No ar, Excede. Como é lindo o Teatro da Cultura Inglesa, que nessa noite espetacular apresenta Isaías, Seus Chorões e convidados. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Realmente essa é a diferença. É a presença das pessoas que compartilham com a gente momentos como esse, né? No dia de hoje, Cultura no Choro convidou o grupo mais tradicional daqui de São Paulo, com mais de 30 anos. Hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer Isaías e Seus Chorões. Chris Kanner é a cara. É a cara, né? É a cara do choro, é a cara do espetáculo. É a cara do amigo Surrey aqui. Gente, prazer imenso mais uma vez com vocês aqui no programa Excede, com o Surrey, com essa galera incrível do programa Excede. Gente, eu só tenho a agradecer. E hoje para vocês, de presentão, o grupo mais tradicional de choro, são 30 anos de carreira. Esses senhores, que são uns meninos, vocês vão ver, vão conferir, o som é lindo, é tradição. E junto, essa galera jovem, né, Surrey, que não dá para deixar. Bacana, né? Você vê? É um mix, porque na verdade o choro não tem idade, tem o bom gosto. Quem tem o bom gosto tem tudo. E você luta por esse choro, né? Eu luto, eu estou há 10 anos aqui com esse trabalho de choro, tudo envolvendo choro, com as artes plásticas, com a literatura e com a música. E graças a Deus a gente tem esse espaço nesse teatro super bacana que o Cultura Inglesa nos proporciona aqui no Centro Brasileiro Britânico, que acontece de março a novembro, todo primeiro sábado do mês. E o Surrey com a gente aqui, acompanhando o programa Excede, que é um sucesso. Não, sempre. E o que é bacana é que é aberto ao público. Não se paga nada. Não, é gratuito. Aliás, os meus projetos têm esse conceito de ser gratuito, porque aí só não curte música boa quem não quer. São mais de 200 músicos, eu trabalho com mais de 200 músicos que estão nos livros de história da música brasileira. Então eu acho que é super importante acompanharem. Quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, pode entrar no YouTube, na página Cultura no Choro, ou então no Facebook também, tem a página Cultura no Choro. Ai, minha tristeza. Regressa.
Olha que instrumento mais bacana, o tal do violino, né, Anderson Anselmo? Oh, sim, sim. Como é lindo, que som, né? É, maravilhoso. E agora no choro? Aí no choro é uma coisa diferente, né? São poucos que tocam, mas tem essa de violino na música brasileira, tal. Você pertence à Orquestra de Santos? Isso, eu toco na Orquestra Sinfônica Municipal de Santos. E agora mergulhando no chorinho, por quê? Então, eu gosto muito de música brasileira, então eu estou tendo algumas oportunidades de estar aprendendo com os grandes mestres, né? Hoje eu vou ter a oportunidade de fazer uma participação aqui com o Isaías, é um aprendizado enorme para mim. Contato. E-mail anderson.violino@hotmail.com. Anderson Anselmo, valeu, prazer. Obrigado, igualmente. Ale Reis é daqueles amigos meus e da Cris Gunner, que é incrível essa tua amizade, Ale. Como você se dedica pelos projetos, pela pessoa. Muito obrigado, Surrey. Dentro desses 3 anos do Cultura no Choro, na qual eu acompanho, foi uma satisfação muito grande estar trabalhando com a Cris, que é uma pessoa fantástica. E estamos aí a cada ano mais tentando melhorar a qualidade, chamando pessoas até de fora do país para estar deixando esse projeto cada vez mais enaltecido, cada vez mais bonito e com a presença sempre aqui do nosso amigo Surrey. Fala desse evento de hoje. Esse evento de hoje é o encerramento deste ano, né, numa trilhagem que fizemos aí com vários shows, incluindo Geraldo Vargas, o Isaías que está aqui conosco hoje, Marco Ruviaro que veio da Itália, entre vários outros. E acredito que o ano que vem nós traremos aí grandes atrações aí novamente. Bom te ver, Ale. Obrigado, Sucesso. viu? Ale, Um abraço, até mais. O Brasil tem histórias na música. Silvio Caldas, João Macacão, nos fala dessa trajetória tão brilhante. Com o Silvio Caldas eu trabalhei 22 anos por esses Brasis afora, acompanhando o Silvio Caldas, né? Tocamos para 4 presidentes da República, na época, né? Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro. Foste a sonoridade que acabou. Você era violonista. Violonista do Silvio Caldas. Hoje eu toco violão também ainda e canto também, né? Famoso como João Seresteiro. É, o João Macacão Seresteiro. Laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. Laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. Tenho 3 CDs gravados, né? Gravei um recentemente. Me fala desses CDs. Então, esse primeiro CD aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o João Macacão Serestando, né? Tem música do Chico Buarque, tem Noel Rosa. Esse daqui tem Cartola, tem Ari Barroso também, tem Zequete, Vanzolini, tudo aí. E esse aqui é o terceiro que eu tenho. Aqui também tem Ari Barroso, tem Bororó, né? Tem Billy Blanco, tudo que está gravado nesse CD aqui. Baile de Choro, que é o terceiro. Com meu violão vou levando a minha vida, com meu violão já desfilei na avenida. Canções eu fiz para o meu grande amor. Hoje sou compositor de samba, de roda e raiz. E nessa noite, o que você apresenta? Essa noite eu vou cantar um samba do Paulo Vanzolini, né? Volta por Cima. E vou cantar um outro samba aqui da Vinasser, que chama Ela Me Beijou. Então com vocês logo mais, João Macacão. Prazer, imenso sucesso. Todo meu, viu?
Que bacana. Estou aqui do lado do Isaías do bandolim, meu Deus, pura alegria. A alegria é toda minha. Prazer em conversar com vocês aí. Isaías, fala um pouco do bandolim, do chorinho dessa noite. Não, bandolim é um instrumento que a origem é italiana. E muito antes disso, o Brasil já tocava daquele estilo italianado e veio o Jacó do bandolim, que abrasileirou o bandolim e ficou o bandolim que todos nós conhecemos agora, a lá Jacó. Você tocou com ele, teve parceria? Graças a Deus, graças a Deus. Parceria não tivemos assim músicas, mas tocamos juntos, muitas vezes tocamos juntos, rodas de choro, essa coisa, coisas informais assim, mas tocamos. O que você tem feito atualmente de apresentação? Nós vamos reiniciar um programa agora na TV Cultura, né? É um programa que vai se chamar A Aquarela do Choro. Então é um programa que eu espero que vai ter uma grande repercussão. Ah, meu Deus. Tomara que tenha, né? Com certeza. Nós precisamos, porque o choro é a mais pura manifestação de música brasileira, é o choro. Né? É história, né? É história. É história, perfeitamente. Essa noite? É especial, né? A Cris ela sempre promove coisas desse tipo, sempre focalizando o choro, sempre dando valor aos chorões. É uma das únicas pessoas que faz isso. Felizmente ainda temos alguém que faça isso pelo choro. Outros nomes que você curtiu tocar, curtiu conhecer? Pixinguinha, graças a Deus, Garoto, que eu conheci, Garoto. Em 1954, que eu tive conhecimento com o Garoto. 54. Altamiro Carreiro, Valdir Azevedo, passei por todo esse pessoal, o Canhoto, Orlando Silveira e etc, Radamés Nhatali. Graças a Deus, eu vivi essa época. E as músicas que você mais curte? Bom, eu comecei naquela coisa como todo artista jovem quer imitar alguém, embora não seja possível, graças a Deus, né? Porque se fosse possível imitar não teria graça, todo mundo faria igual. Então, mas todo mundo procura uma... Então eu procurei muito música do Jacó, tocar. Então eu comprava aqueles 78 rotações, aquelas bolachas e procurava tocar, né? Então eu fiquei nessa coisa de bandolim de Jacó, que foi o bandolim brasileiro. Então logo mais... Isaías do bandolim, bom te ver. Obrigado, Isaías. Obrigado. Prazer, viu?